Bem-vindo ao canal sobre livros e leituras. Meu nome é Leonardo e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um livro muito especial para mim. O autor é muito especial e o livro também é muito especial, tá? Quero conversar com vocês um pouquinho sobre o Gilbert Keith Chesterton, sobre esse livro aqui, O Tempero da Vida e Outros Ensaios, tá? O Tempero da Vida e Outros Ensaios, do Gilbert Keith Chesterton. Chesterton já foi citado aqui no canal outras vezes, é um autor da minha preferência. Gosto muito do que o Chesterton escreveu, da forma que ele escreveu. É impossível terminar um livro do Chesterton, ou até mesmo após ler cada página. Você sempre termina a leitura do Chesterton com um sorriso, com uma sensação agradável ali pelo humor que Chesterton tem, pela forma com que ele escreve. É também um retórico, né? É um cara que sabe colocar as coisas assim de uma forma que te prende na leitura. É um autor impressionante, tá? E é um autor muito alegre, muito divertido. O senso de humor do Chesterton não é um senso de humor gratuito, barato. Tem um propósito dentro da escrita do Chesterton, e isso aí faz com que cada livro que a gente leia dele, a gente fique sempre com a impressão com vontade de querer ler outro livro dele também. E quanto mais a gente lê, mais a gente se apaixona. Esse livro do Chesterton aqui, O Tempero da Vida e Outros Ensaios, é um livro que para mim ele é mais especial assim do que outros livros, né? Não em especial dentro da obra do Chesterton, mas especial para mim como leitor do Chesterton, porque foi o primeiro livro do Chesterton que eu li. Foi o primeiro que eu li, o primeiro contato que eu tive com ele, né? Comecei por esse livro, ele é uma coleção de ensaios, e depois que eu li esse livro, me apaixonei, gosto muito do autor, continuo lendo tudo aquilo que eu vejo sendo publicado, tudo aquilo que eu consigo do autor. Bem, quem foi o Chesterton? Chesterton nasceu em 1874, tá? Na Inglaterra, e morreu em 1936. Ele viveu aí na transição do século XIX para o século XX. Viveu tudo aquilo que houve em termos de pensamento, né? Toda a efervescência intelectual do século XIX, né? Todas aquelas teorias filosóficas, sociológicas, científicas que surgiram no século XIX, Chesterton participou, acompanhou e escreveu a respeito, né? Ele viveu então nessa transição do século XIX para o século XX, morrendo em 1936. Chesterton é um autor assim que escreveu muito, né? Escreveu muito mesmo, né? Mais de 5.000 ensaios. Ele foi dramaturgo, né? Como dramaturgo ele escreveu uma peça chamada Magic, né? Escreveu outra peça chamada A Vida do Samuel Johnson, Dr. Samuel Johnson. Também foi contista, escreveu uma série de livros de contos, né? O mais famoso deles é aquela série do Padre Brown, né? Eu tenho aqui os contos completos do Padre Brown. Deixa eu mostrar para vocês esse livro aqui, tá? Aqui tem todos os contos da série do Padre Brown. São 5 livros e aqui tem todos os contos da série. Tá? O Chesterton também foi romancista, ele escreveu O Homem que Foi Quinta-feira, escreveu Napoleão de Notting Hill, e vale lembrar aqui que a Sociedade Chesterton Brasil, eu acho que em parceria com a editora, com o Instituto Hugo de São Vítor, estão traduzindo muita coisa do Chesterton, através do meu caro amigo, o Raul Martins. Raul Martins traduziu o Esboço da Sanidade. Depois ele traduziu também A Cabana Voadora, acho que é A Taberna Voadora, The Flying Inn. The Flying Inn. Eu acho que ele está traduzido como a Taberna Voadora. A Sociedade Chesterton Brasil tem traduzido muita coisa do Chester, estão com um propósito bem ambicioso de traduzir a obra completa do Chesterton para o português. Eles conseguem aí, são bem determinados e amam Chesterton acima de tudo, né? Se assim de qualquer outro autor. Chesterton também foi biógrafo, ele escreveu a biografia de São Tomás de Aquino, a biografia de São Francisco de Assis, tá? Escreveu a biografia do Dickens, do Robert Louis Stevenson, escreveu a biografia do George Bernard Shaw. São vários livros que ele escreveu assim, são mini biografias, mas são excelentes, né? O Etienne Gilson diz que a biografia que ele escreveu sobre Tomás de Aquino é o que de melhor já se escreveu sobre o autor
né? E aí um mérito do Chesterton grandioso em ser mencionado aí pelo Etienne Gilson, né? Por esse livro aí sobre São Tomás de Aquino. Chesterton também foi apologista da fé cristã. Ele escreveu o livro mais famoso dele, talvez, aqui no Brasil, que é o Ortodoxia, né? Escreveu também O Homem Eterno e escreveu também Hereges. Todos esses livros são apologias do cristianismo, hereges aí como uma crítica feroz a qualquer teoria que se opõe ao cristianismo e que Chesterton se propõe a debater com os caras, né? Com essas teorias aí. E Chesterton é bastante polemista, ele escrevia mesmo contra muita coisa, escreveu contra o Wells, escreveu contra o George Bernard Shaw, apesar de serem amigos, tá? Chesterton e Bernard Shaw eram amigos assim íntimos, e o que não impedia de um falar mal do outro, tá? Mas vamos falar desse livro aqui, O Tempero da Vida e Outros Ensaios. Esse livro aqui é um livro póstumo do Chesterton, né? Chesterton morreu em 1936 e esse livro só sai em 1964, tá? Quem organiza esse livro é a secretária do Chesterton, a Dorothy Collins. A Dorothy Collins foi secretária do Chesterton durante muitos anos e ela decide reunir vários ensaios do Chesterton que estavam espalhados em jornais, em revistas, tá? E reuniu esses textos, né? E aí juntando tudo, ela lançou esse livro aqui, que é o Tempero da Vida, tá? O Dale Aukist, que é presidente da Sociedade Chesterton Americana, ele diz que esse livro aqui ele tem assim um demérito, né? Ele tem assim ele tem um pequeno defeito, vamos dizer assim, defeito não é um defeito, mas ele tem uma característica assim bem peculiar, que ele é bem desorganizado, tá? Ele é bem desorganizado. Você começa a ler o livro, apesar de ele estar dividido em partes e ali tem capítulos sobre vários assuntos, são bem assim desorganizados mesmo, tá? Não tem uma sequência, não tem uma ordem, não tem como você pegar o livro e querer depois tirar uma ideia geral do livro, tá? Então, isso daqui, o próprio livro é assim, tá? Ele não tem uma ordem, então eu não tenho como falar para vocês quais são as ideias principais, né? Quais são os principais argumentos, porque não tem como, porque o próprio livro é desorganizado. Então eu pretendo só apresentar para vocês os capítulos do livro, como ele está feito, e aí para que vocês leiam, procurem acompanhar a obra do Chesterton, né? De acordo com o que está sendo publicado aí pela Sociedade Chesterton Brasil, e também aí os livros que foram lançados antes pela Ecclesiae, né? A Ecclesiae lançou bastante, vocês podem aí acompanhar, tá? Uma última informação é que Chesterton também foi ensaísta. Como ensaísta ele escreveu um livro, escreveu vários livros, né? Esses livros estão traduzidos esses são traduzidos pela Ecclesiae, tá? Tem vários livros de ensaios dele que estão traduzidos pela Ecclesiae. Para citar um livro traduzido aí por essa editora de ensaios, eu posso indicar aqui para vocês, Considerando Todas as Coisas, é um dos livros mais interessantes assim para se começar a ler Chesterton, né? Começar pelos ensaios, que são capítulos curtos sobre vários assuntos, e isso daí torna a leitura mais interessante porque não te prende. E para você também poder acompanhar os argumentos do Chesterton com calma, para quem tem assim um primeiro contato, tá? Esse livro aqui tem artigos nesse livro que foram retirados da Enciclopédia Britânica, tá? O capítulo de humor, por exemplo, é um artigo da Enciclopédia Britânica que o Chesterton escreveu, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês, mostrar para vocês os capítulos do livro, o conteúdo, para que vocês tenham assim uma noção, tá? Aqui mais ou menos, só para ter uma ideia, tá bom? Tem aqui também uma continuação, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou aqui apresentando para vocês. Chesterton aqui começa, o livro está dividido num total de 5 partes, tá? A primeira parte é sobre literatura em geral, a segunda parte é sobre livros e escritores especiais, a terceira parte é sobre crenças e reflexões, e a quarta parte se chama Dentro e Fora de Casa. E a parte 5 que é a parte que tem o ensaio O Tempero da Vida, tá? Essa que dá título aqui ao livro, tá? Chesterton começa na parte 1 falando sobre a literatura sentimental,
como escrever uma história de detetive. Chesterton escrevia histórias de detetive, a história do Padre Brown e outras, e também tinha uma organização ali, uma sociedade mesmo, voltada para escritores de histórias de detetive, tá? Do qual Chesterton era presidente. Tem um capítulo aqui depois desse como escrever uma história de detetive, que é o capítulo humor. Tá? Esse capítulo aqui é um dos mais brilhantes aqui de todo o livro. Falo aqui por preferência, aquilo que eu mais gostei. Tem outro que se chama Ficção e Alimento. Tá? E tem A Alma em Cada Lenda. Tá? Aqui Chesterton vai falar sobre Hans Christian Andersen, vai falar sobre Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, e aí vai. Na parte 2, ele vai falar sobre livros de escritores especiais. Nesse sobre livros de escritores especiais, os primeiros 2 ensaios são sobre Shakespeare, 2 livros do Shakespeare, Macbeth e a Tragédia do Rei Lear. Tanto Macbeth quanto a Tragédia do Rei Lear, esses 2 ensaios, para mim, são uma das análises mais brilhantes que já foram feitas sobre o Shakespeare, sobre essas peças do Shakespeare. Ele analisa Macbeth de um ponto de vista que nem o Harold Bloom, nem o René Girard, nem um outro escritor analisou. Tá? Ele analisa a peça de uma forma muito pessoal, muito interessante, e vale a pena conferir as análises do Chesterton sobre Shakespeare. Ele tem até um livro sobre Shakespeare que se chama The Soul of the Wit, Shakespeare on Chesterton, ou Chesterton on Shakespeare, a alma do sábio, mais ou menos assim, Chesterton sobre Shakespeare. Esse livro não está traduzido em português ainda, né? Quem sabe aí com o esforço do Raul Martins e da Sociedade Chesterton Brasil, esse livro chega aí às nossas mãos muito em breve. Depois ele vai falar das Noites Eternas. As Noites Eternas é uma leitura, um ensaio sobre as 1001 Noites. Tá? Ele vai falar Os Dois Lados do Espelho, que é sobre Alice no País das Maravilhas. Vai falar também Tão Grandioso Quanto a Vida em Dickens. E tem outro também que é sobre Dickens, que se chama Polêmicas sobre Dickens. Esses 2 ensaios, tem 2 ensaios sobre Shakespeare e 2 ensaios sobre Dickens. Tá? Ele vai falar da Jane Austen também aqui logo no comecinho. Tá? E ele vai falar aqui também da Charlotte Brontë, que ele chama Uma Romântica. E a leitura que ele faz do romântico é muito interessante, viu? Não é essa leitura assim, fala uma literatura romântica como se fosse uma coisa depreciativa, né? Ele até fala, por exemplo, que essa ideia de romantismo como uma coisa depreciativa precisa ser reconsiderado, tá? Que isso daí é uma coisa muito negativa, considerar o romantismo como uma coisa simplesmente negativa, tá? Depois ele vai falar aqui também sobre essa parte aqui, a terceira parte, pessoal. Essa parte aqui chamada Crenças e Reflexões. Aí você já tem uma outra linha aqui de ensaios, que não é sobre literatura, não é sobre filosofia, é sobre teologia, pensamento religioso em geral. Né? Ele começa aqui com um ensaio que é sobre o pensamento antirreligioso do século XVIII. Como todos nós sabemos, o século XVIII é o século das luzes, né? O século do iluminismo, de 1700 a 1800. Então ele vai falar aqui sobre esse pensamento antirreligioso do século XVIII. Tá? O século de Voltaire também é considerado. Né? E ele faz aqui várias referências a Voltaire também. São análises interessantes para quem quer ver, para quem acha, né, que todo apologista ele tem que ser contra alguns autores, porque o autor é antirreligioso. Embora a Chesterton critique muito o Voltaire, o antirreligiosismo do Voltaire, o pensamento antirreligioso do Voltaire e do século inteiro, ele faz muitas referências positivas a Voltaire, né? Porque a gente pode aprender muito também com aqueles que discordam da gente, essa ideia é importante. Na verdade, nós só aprendemos por confronto. Nós aprendemos mesmo quando somos confrontados. E quando Voltaire confronta a religião do século XVIII, né, ele também toca em muitos pontos que são positivos para se melhorar a postura religiosa do período, e o Chesterton vai falar sobre isso aqui. Tá? Depois ele vai falar aqui sobre o aspecto religioso da abadia de Westminster, e vai falar também sobre o propósito religioso na educação. Tá? Aqui, o propósito religioso na educação. Se eu for destacar aqui, é importante aí, como eu estou só apresentando o livro, para que você possa ler, a parte 1 sobre literatura em geral, eu indico o capítulo sobre o humor. É, para mim, o mais fenomenal. Na parte 2, os 2 capítulos sobre Shakespeare e os 2 sobre o Dickens, Charles Dickens. E nessa terceira parte, eu destaco aqui
esse ensaio chamado O Propósito Religioso da Educação. Gente, isso daqui é fenomenal, é algo extraordinário, é algo assim que não tem palavras. Eu acho que e vale muito a pena, sabe de uma coisa? Comparar, né? Eu já até pensei em escrever alguma coisa sobre isso, mas eu tenho preguiça para escrever, que é sobre comparar o propósito religioso da educação, que Chesterton escreve aqui, com o livro A Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Por quê? Porque os dois partem dessa perspectiva religiosa na educação, né? Como uma base religiosa da educação. O Chesterton ele coloca aqui sobre esse propósito religioso da educação, né? Qual é o propósito da educação? O propósito religioso da educação. Esse ensaio aqui, para mim, é de todo o livro assim, um dos que mais me impressionaram. Eu já peguei esse livro várias vezes depois de ter lido ele todo, e lia capítulos esparsos. E esse capítulo sobre o propósito religioso da educação é extraordinário. E fiz essa experiência de ler esse ensaio e comparar com o livro A Abolição do Homem, do C.S. Lewis, que tem a mesma proposta, né? Os dois falam sobre a relação entre educação e religião, entre pedagogia e religião. E é extraordinário. Aconselho que vocês também, se você tiver esse livro, você lendo esse livro do Chesterton, O Tempero da Vida, e depois tiver como ler também o C.S. Lewis, A Abolição do Homem, leia na sequência e faça essa comparação e me diga aí o que vocês acharam, tá? Depois ele tem aqui outro capítulo, outra parte, dentro e fora de casa, onde ele vai falar sobre os feriados, ele vai falar sobre Belém, as grandes cidades, vai falar sobre a santidade dos lugares, e vai falar também sobre Cipião e as crianças. São ensaios extraordinários. Dessa parte aqui eu destaco a análise que ele faz sobre os feriados. Você já percebeu, aqui só para abrir um parênteses, já dá para perceber o quanto Chesterton fala sobre tudo. Ele fala desde Charles Dickens, ele fala desde humor, desde como se escreveu uma história de detetive, fala desde de pensamento religioso, fala desde filosofia com pensamento com diálogo com Voltaire, lá no século XVIII, como também ele fala sobre feriado, sobre o camponês. Então, Chesterton ele fala sobre muitas coisas, né? O livro que eu indiquei, Considerando Todas as Coisas, para se introduzir no Chesterton, você percebe muito isso. Ele fala sobre tudo. Ele fala de qualquer coisa é assunto para ele falar. E ele consegue tirar, das coisas mínimas, pequenas, aquilo que nós consideramos mais fúteis, mas sem graça, ele consegue tirar lições extraordinárias, lições assim fantásticas, que deixa a gente boca aberta, como ele consegue pegar uma coisa tão simples e transformar tudo isso numa coisa grandiosa, né? Porque Chesterton tinha muito essa ideia, né, de transformar a rotina, a monotonia, aquelas coisas do dia a dia, em algo em termos até assim epifânicos, né? Como a epifania do sagrado numa coisa simples, como a manifestação do sagrado numa coisa assim de rotina, né? E isso daí é um dos aspectos de Chesterton que me interessa muito, né? Essa capacidade que ele tem de tirar lições grandiosas de coisas pequenas. E aí vem o último capítulo, que se chama O Tempero da Vida, última parte, né? O Tempero da Vida e outros ensaios. O Tempero da Vida, onde tem vários ensaios. Um dos ensaios aqui, ele fala sobre o policial cômico, o cúmplice de Capone, Quando se perde a cabeça, e o livro, e o capítulo que dá título ao livro, que é O Tempero da Vida. Esse aqui, ó, tá? E por último ele fala sobre fragmentos. Esse último capítulo, que é sobre fragmentos, ele vai dialogar. Ele vai falar aqui sobre esse olhar inteligente sobre coisas simples também da vida. Agora, o capítulo que dá título ao livro, que é O Tempero da Vida, Chesterton ele vai dialogar com T.S. Eliot. Vai dialogar com o livro Terra Devastada, The Wasteland. E nesse capítulo aqui também percebe-se a capacidade extraordinária do Chesterton de falar sobre coisas tão simples e encontrar grandeza. Vou ler aqui um pedacinho para vocês, que está nesse ensaio, O Tempero da Vida. Na página 179, Chesterton diz assim: olha só, estou certo de que não há futuro para o mundo moderno, a menos que ele possa compreender que não tem simplesmente de buscar o que é mais e mais excitante. Porém, a tarefa ainda mais excitante de descobrir a excitação em coisas chamadas
monótonas. Era aquilo que eu acabei de falar, por coincidência, é aquilo que apareceu aqui, né? Ele fala muito sobre essa capacidade de encontrar não procurar coisas cada vez mais e mais excitantes, mas fazer uma procura que é mais excitante ainda. A própria busca já é excitante, de se buscar naquelas coisas simples, naquelas coisas monótonas, as grandes descobertas. Né? Então ele vai falar assim: a tarefa mais excitante de descobrir a excitação em coisas chamadas monótonas. É difícil, né? Tem hora que a gente lê Chesterton, inclusive o outro Maria Karpo, ele diz assim, na crítica que ele faz ao Chesterton, né? Ele diz assim que ele desconfia muito do otimismo do Chesterton. Ele acha que Chesterton não era tão alegre, tão feliz, tão assim, né, de bem com a vida quanto parece lendo Chesterton. Karpo, ele diz assim que ele não acredita muito nesse otimismo do Chesterton, ele desconfia muito do otimismo do Chesterton. Mas Chesterton, ele procura, em tudo que você lê, você vai perceber isso. Né? Essa procura em descobrir a excitação, as coisas grandiosas, através de coisas monótonas, através de coisas pequenas. Isso aqui é extraordinário. Para finalizar, nessa mesma página, no próximo parágrafo, Chesterton também diz assim, né? Isso aqui é até uma proposta pedagógica. O que temos de ensinar aos jovens do futuro é como se divertir, até que possa se divertir consigo mesmo. Né? Ensinar a se alegrar, a se divertir, até que se consiga se divertir consigo mesmo. Esse é o grau mais alto de qualquer humor, esse é o grau mais alto de qualquer alegria. É conseguir se alegrar consigo mesmo. É conseguir dar risada de si mesmo. Não rir do outro, mas rir de si mesmo. Esse é o grau mais elevado dessa diversão, né? dessa alegria. Então, ele diz, até que se possa, que se consiga divertir consigo mesmo, se divertir consigo mesmo. E ele diz assim: ele se tornará cada vez mais farto de se divertir com todas as demais coisas. Né? Chega uma hora que a diversão com tudo cansa. Se você não conseguir se divertir consigo mesmo, chega uma hora que fica difícil, né? Então precisa encontrar em si mesmo uma forma de diversão. E ele diz assim: o que temos de ensiná-lo é a se alegrar. Esse é o livro O Tempero da Vida, do G.K. Chesterton.